Alô amigos, canal Santos do Mundo. Acabou a Copa, chegamos ao final de mais uma Copa do Mundo. Infelizmente não deu para o Brasil, ficamos no caminho por nossa própria incompetência. E dar os parabéns à Espanha, que é a terra de meu pai. Então parabéns a ele, parabéns aos meus primos que estão na Espanha, que vivem na Espanha, que são espanhóis. Devem estar muito felizes hoje. Eu já até conversei com eles e agradecer a eles por não deixarem os hermanos serem campeões. Seria muito, mas muito chato ver a Argentina ser campeão. Mas, independente disso, nós temos que tirar algumas lições desse momento da seleção brasileira e comparar com a Espanha. A Espanha tem um técnico que está na base desde anos anteriores. Ele foi campeão com a base da Espanha. Jogadores que estão aí na Espanha, muitos foram criados, foram trazidos por ele. Ele lapidou uma geração lá do começo, galgou, está na principal e aí está conquistando o mundo. Aliás, a Espanha, atentem-se, hoje é o grande nome do futebol, porque é o campeão feminino, é o campeão masculino, é o campeão da Copa das Nações. Então a gente tem que tirar o chapéu e aprender com eles. No seguinte trato, veja bem, nós temos que dar continuidade aos trabalhos. Os trabalhos devem ser padronizados, desde a base até o time profissional. O treinador tem que conhecer todos os seus atletas, desde os que estão lá embaixo, começando para mais baixa classe, sub-15, sub-17, e fazer com que esses jogadores se adaptem e aprendam a ter um estilo próprio, o estilo da seleção brasileira. O Brasil tem que parar de fazer e criar jogadores para querer vender para a Europa. Esse é o grande mal do Brasil. Nós fazemos jogadores que vão ser vendidos para a Europa. E aí é o grande problema. Criamos jogadores que não conseguem traduzir em campo aquele nosso futebol brasileiro irreverente, dinâmico, alegre, e acabamos vendo jogadores robô, prontos para serem vendidos para onde? Para a Europa, para times europeus, porque os clubes querem ganhar dinheiro. Na verdade, os clubes ganham, o jogador ganha, clube não, né? Presidentes, jogadores, empresários são os que mais ganham. O clube pouco ganha, na verdade. Então a gente tem que começar a pensar da seguinte forma: temos que dar a mesma liberdade que nós dávamos para os nossos jogadores antigamente. É impossível o Brasil, com esse tamanho todo, não ter um camisa 10, um cérebro, um cara que possa pensar, raciocinar o jogo. Nós tivemos tantos bons jogadores com essa camisa ultimamente. Não é muito longe, vamos voltar 10 anos atrás, nós tínhamos muitos bons jogadores com a camisa 10. Nós já tivemos nesse século Alex, Rivaldo, Ricardinho, muito jogador que podia ser o 10, o meia do Brasil. Eu não vou nem falar o número 10, o meia, aquele cara que cria, que pensa o jogo. Nós não temos. E por não ter laterais, aí ficamos mais reféns ainda, porque o Brasil não tem lateral, o Brasil não produz lateral direito. Estamos à míngua de laterais. Isso não é bom. Mas o que acontece? Nós estamos produzindo jogadores, desde a base até o profissional, para que logo saiam, vão jogar numa Europa, no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern, no PSG, no Liverpool, no Arsenal. É isso que a gente tem hoje em dia. E aí acaba criando uma seleção fraca, sem personalidade, sem identidade, sem capacidade técnica para competir. Porque a Copa do Mundo não é só técnica. A técnica decide jogo, a técnica é fundamental, a habilidade é fundamental, mas o conjunto é o mais importante. E o Brasil não está conseguindo reunir nada disso, não tem conjunto, não tem atleta, estão largados às traças. E a Espanha é o melhor exemplo disso. A Espanha criou uma seleção que veio galgando de 2010 para cá a base. E foi, e chegou e foi campeã esse ano. Muito bem treinada, uma postura em campo interessante, de posse de bola, de troca de passes e saber o momento certo de ser incisivo. Hoje não foi um jogo tão bom da Espanha, teve muita posse de bola, mas poucas oportunidades. Mas nós vimos contra a França como se portou a Espanha. Então o Brasil tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara. Você vê que com esses dirigentes que nós temos no Brasil, vergonha na cara é o que menos a gente pode contar, é que haja uma reformulação. Nós precisamos que os clubes comecem a trazer jogadores de novo com o espírito do jogador brasileiro. Nós não podemos criar laterais para serem alas, pensando em venda lá fora. Nós temos que ter os nossos laterais, aqueles caras que
tem aquela força física, aquela habilidade, que vão na linha de fundo, fazem um cruzamento que é um passe. Há algum tempo a gente não tem isso no Brasil. Então é triste falar isso aí. Hoje o nosso melhor camisa 10 no Brasil é um estrangeiro, é o Arrascaeta. Queiram ou não queiram. É o único 10 que existe no Brasil de verdade, de bom, com qualidade é ele. Pergunta aqui qualquer amigo, me diga um camisa 10 que apareceu aí nos últimos 10 anos, de qualidade de 16 para cá. Difícil. E é isso, acho que o Brasil tem que começar a reformular, pensar grande para frente, porque não creio que na próxima Copa a gente consiga ter uma seleção já com capacidade de lutar por um título. Eu acho que ainda falta muita consistência, muitos jogadores de qualidade para montar uma equipe. Nós temos bons jogadores, jogadores que podem definir um jogo, mas está faltando um conjunto, está faltando aquele cara que decide. Quando a gente precisa, falta. Espero que tenha sido uma lição para os argentinos. Don't cry from me, Argentina, seus boludo. Espanha campeã, parabéns à Espanha, parabéns a todo o povo brasileiro que tentou empurrar a seleção, que buscou, que sonhou com o Hexa, não veio, decepção, e agora é tocar o barco, para nós que somos santistas, sofrer com o Santos também, e bola para frente. Boa noite.